Suzanne von Richthofen tinha apenas 19 anos quando se tornou o rosto mais conhecido e famoso dos crimes familiares. Muito inteligente, bonita, tinha tudo para se tornar uma grande advogada se não tivesse tido o desejo de tirar a vida dos pais para ficar com a herança da família. O crime aconteceu há quase 20 anos, no dia 31 de outubro de 2021. Suzanne faria 20 anos alguns dias depois. A morte dos pais teria sido um presente de aniversário. Junto com seu namorado à época, Daniel Cravinhos, e seu cunhado, Christian Cravinhos, os três orquestraram uma cena de terror num bairro de classe média alta de São Paulo. Mas como foram as investigações que chegaram à filha do casal morto como autora do crime? Como foi a dinâmica e como ela conseguiu atrair o namorado e cunhado para realizar tamanha brutalidade? Eu vou contar agora essa história para você. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Especial Caso Comentado. Olá, antes de a gente começar a falar de um dos crimes mais famosos do Brasil, vamos aqui. Por favor, comente, curta, se inscreva, liga sininho, compartilhe. Assim a gente faz um canal mais legal para todo mundo. E agora, Suzanne von Richthofen, um dos nomes mais marcantes da literatura criminal brasileira, também hoje uma grande celebridade. E é um crime que vai fazer agora, no dia 31 de outubro de 2022, vai completar 20 anos. É um pouco estranho fazer comemoração de crime, mas de fato o crime já faz 20 anos e ele ainda é muito recente na cabeça das pessoas, inclusive das gerações que não conheceram no dia a dia quando o assunto existiu. Eu lembro, óbvio, né? Tem idade para isso. Mas é interessante como esse caso passeia por todo mundo. Passeia das pessoas de 12 anos até as pessoas de 90 anos. Por que ele marca tanto, né? Por que ele foi tão icônico? O que acontece? É tudo isso que a gente vai conversar agora. Para a gente começar o crime, eu já até comentei para vocês que uma das coisas que se faz primeiro é analisar os personagens. Quando eu entrevistei a doutora Cíntia, que é uma excelente delegada, ela é baixinha, bonita, o cabelo, assim, ela tem um olhar, assim. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui conversar com a doutora Cíntia, eu senti que ela estava vendo se eu era de confiança ou não, se ela podia ou não dar entrevista para mim. O que é muito bom, porque um delegado tem que ter, inclusive, o feeling dele e o olhar dele sobre quem é e quem não é o real autor de um crime. E a própria doutora Cíntia, quando a gente começou a conversar, ela me explicou bastante bem a importância de a gente entender a dinâmica dos personagens. Quem são essas pessoas? Por que esse crime aconteceu? Então agora a gente vai entrar primeiro na família von Richthofen. A família von Richthofen, muito se fala, milionários, isso, aquilo, tudo mais. Eu sempre brinco que tudo depende de muita referência da vida. O pai da Suzanne, o Manfred, ele era um diretor da Dersa, que é uma área que faz construção, é ligada ao governo de São Paulo também, que faz construção de estradas e tudo mais. Ele, na época, estava meio envolvido também com o Rodoanel, então ficou muito aquela coisa, será que tem alguma coisa a ver com crime político? Por conta do cargo dele. A Marísia, ela era uma psiquiatra. Uma boa psiquiatra, era uma psiquiatra, eu me lembro que quando eu pesquisei, ela era uma psiquiatra bastante respeitada no universo da medicina. E muita gente falava já, mas se ela era psiquiatra, ela não percebeu que a filha era psicopata? Não, e a doutora Rosângela uma vez me deu essa resposta, quando eu a perguntei sobre isso. Antes de ser psiquiatra, a Marísia era mãe. E mães, gente, sempre acabam olhando os filhos da melhor maneira que elas puderem, mesmo numa família como a da Suzanne, que era uma família mais gelada. Eles eram descendentes de alemães, os von Richthofens todos, da famosíssimo Barão Vermelho e tudo mais. Não vou entrar nessa história da família da Suzanne lá da Alemanha, porque senão teria que ter 3 episódios só sobre isso. Mas é uma família com bastante história. E como toda a família mais nórdica, eles são muito mais tem as emoções menos afloradas. Quem vem de família italiana, como eu, ou família portuguesa, ou família espanhola, a gente tem aquela coisa mais da mãe, daquela coisa das emoções mais à flor da pele, o filho não sai de casa nunca. As famílias nórdicas, elas são modos diferentes, o que não significa que não haja amor, mas realmente você tem afetividades demonstradas de outras formas. E na família von Richthofen existia essa matemática da vida, né? Ela tinha uma coisa muito mais sem tantos afagos, como a gente, a mãe que fica beijando o filho,
não existia muito dessa parte ali dentro da casa dos von Richthofen. Inclusive, para eu falar sobre Suzane, eu li também o livro do Ulysses Campbell, que é um jornalista muito talentoso. O livro dele não é aquele da menina que matou os pais, aquele é um outro livro. O Ulysses, ele traz um relato jornalístico, você vê que ele não perde de momento nenhum o jornalista. É o que a gente chama no universo de jornalismo literário. É como, por exemplo, o Cold Blood do Truman Capote, que é quem, inclusive, inicia o jornalismo literário. Você mantém a sua linha jornalística, mas você traz uma parte mais de literatura junto. Você vai contando uma história, trazendo os fatos. E ele faz isso de maneira... É um mestre para fazer isso. É difícil e ele faz muito bem. Então, dentro do livro do Ulysses, inclusive, dentro do que a delegada me trouxe, a doutora Cíntia, quando eu a entrevistei, a família von Richthofen, eles tinham se acabado de mudar para aquela casa, uma casa grande. Muitos falam mansão. É uma casa, eu acho que são uns 2.000 metros quadrados de terreno, uma área enorme. Eu chamaria de sobradão, mas para as pessoas podem ser uma mansão. Onde ali tinha toda a natureza deles muito bem estabelecida. A casa não tinha nada fora do lugar e não poderia ter nada fora do lugar. Diferente da Isabella Nardoni, que a casa demonstrava uma tensão emocional, onde tudo era muito bagunçado, tinha muito mais sujeira e tudo mais, na casa da Marísia e do Manfred, tudo era na régua, como disse o Dr. Ricardo Salada, que é o perito do caso que eu entrevistei também. A casa ela era hermética, tudo estava colocado como se fosse colocado para uma foto. E assim deveria viver a casa. E assim deveria ser todo mundo, e assim os filhos também cresceram. Sem tanto afeto direto e com muita rigidez na sua estrutura emocional. O que não justifica de momento nenhum o que a Suzane vem a fazer com os pais, mas explica muito da dinâmica que vai, inclusive, se criar para a morte dos dois. Porque a morte deles foi uma morte muito violenta. Quando você tem muita violência na morte, segundo o Dr. Guido, que eu já entrevistei, segundo a própria polícia, é um crime de muito ódio. Então você percebe que ali existe uma finalização de uma vida por um ódio ali embutido. E esse ódio pode ter sido construído ao longo da vida da Suzane, por conta, inclusive, da ausência de afetividade direta. A Suzane, ela era uma moça é uma moça linda, indiscutível. É uma moça muito interessante, ela tem um charme muito grande, é impossível você olhar, se ela passar, você não olhar para ela. Ela é muito, muito inteligente, falava diversas línguas, tinha passado na PUC em Direito, que é uma faculdade de Direito em São Paulo, uma das top 5 de São Paulo, uma das top 5 do Brasil, uma faculdade difícil de entrar. E aquilo deu para ela, inclusive, um poder sobre ali dentro da família, que ela mostrava que ela tinha a inteligência que o pai exigia dos filhos também. O Andrés, ele era um menino mais recatado, um menino mais reservado, vivia mais em função do que começava a se ter na época, que eram os computadores em casa com os seus videogames e tudo mais. E ele era mais reservado, ele ficava mais no seu quarto, ele tinha poucos amigos. A Suzane parece que ela também tinha menos amigos, e os poucos que ela fazia eram mais manipulados e manipuláveis por ela. O que já demonstra, inclusive, o que o Dr. Guido Palomba, na entrevista que eu fiz com ele, o Dr. Guido, ele traz um perfil da seguinte maneira, ele disse para mim, foi a primeira vez que eu vi isso, a Suzane é fronteiriça, ela não é nem doente mental e ela não é nem normal, que é onde estão os psicopatas, né? Onde estão essas pessoas com transtornos de personalidades, que no caso dela é a ausência total da empatia humana. E os psicopatas estão muito mais próximos da gente do que a gente gostaria e do que a gente supõe. Os psicopatas, como a própria Suzane, que era, além de tudo, já era uma moça muito bonita e tudo mais, buscam as suas máscaras sociais, onde ela passeia pelo universo das pessoas sem demonstrar o que ela de fato é. E essa facilidade de ela transitar vai, inclusive, ajudar ela futuramente na cadeia, inclusive na história com o namorado dela para a morte dos pais. Muito se discute, inclusive, como que era a relação da Suzane e do Daniel, se quem manipulava quem. Isso a gente vai entrar mais para frente. Mas falando da Suzane, ela tinha
essa realidade dela. Ela era uma moça com dinheiro, bastante dinheiro, ela tinha uma vida muito confortável, só que ela não tinha acesso ao dinheiro. Você entende o que eu quero dizer? É assim, ela tem, mas não tem. Quem tem são os pais. Então, ela não tinha a liberdade econômica que ela gostaria de ter e que talvez ela visse até em função de amigos da mesma classe social que a dela. A delegada me conta, por exemplo, que quando ela passa na PUC, que ela vai fazer direito, a gasolina que era colocada no carro dela era contada pelo pai para as idas e vindas entre a PUC e a casa dela, ou seja, ela não poderia sair do percurso. Assim, ele teria controle não só financeiro, mas o que a filha fazia. Ou seja, qualquer coisa que a Suzane precisasse fazer, teria que ter autorização do pai e autorização da mãe. Isso é bom, isso é ruim? É da educação de cada um. Eu conheço gente que foi criada dessa maneira e não saiu matando ninguém, nem mesmo os pais. No caso da Suzane, isso pode ter sido algo decisivo para as atitudes que ela viria a tomar em seguida. A Suzane, inclusive, ela tinha um fator interessante que a doutora me mostra, a doutora Cíntia. Não sei se vocês lembram, ela estava sempre com uma jaqueta jeans. É porque ela não tinha muita roupa também. Ela tinha um armário com algumas peças de roupa. Para uma moça com muito dinheiro, com muita possibilidade, ela não tinha dinheiro. Quem tem dinheiro é o pai e a mãe, né? Isso as pessoas têm que entender. Então, meu filho, você não está feliz do jeito que você está, você pega as suas coisas e vai embora, vai fazer o que todo mundo faz. Vai morar em república, vai dividir apartamento, vai trabalhar trabalhando. Quem se foca no trabalho, dá certo. Quem se foca em querer destruir a vida dos outros, não dá certo. Tem que acordar cedo, tem que trabalhar. No caso da Suzane, ela queria uma vida mais frugal. Ela inclusive passa na faculdade para poder ter carro. Nada dela era feito sem ter um retorno. E isso é um problema, quando as pessoas elas fazem de tudo para ter apenas um retorno. Inclusive quando os pais fazem isso. Se você tem que fazer tal coisa. Eu acho isso interessante, é uma troca, uma forma de você trabalhar para conquistar. Mas para algumas pessoas, no caso dela, passa a ser o modo de vida. Então tudo que eu for fazer, eu preciso ter o retorno de algo. Para uma psicopata que tem ausência total de empatia, é a única moeda que vai existir. Então me dê o que eu quero. E o que ela quer? A herança, o dinheiro. E ela não quer esperar isso. Se os pais fossem viver mais 40 anos, para ela era tempo demais. Ela não estava muito afim também de desenvolver a sua carreira. O Andréas era um menino mais quieto. Inclusive é muito triste que ele reapareceu há pouco tempo, de uma maneira muito destruída emocionalmente, porque eu imagino para esse menino, ele não enterrou só o pai e a mãe, ele enterrou a melhor amiga dele, que era a irmã, e ele enterrou o melhor amigo dele, que era o Daniel. Ele teve que matar duas pessoas vivas que eram muito importantes para ele. E deve ser, o menino era muito novo, ele tinha lá o quê? 15 anos. Eu imagino com 15 anos você enterrar o seu pai, sua mãe, ter que dar adeus para sua irmã e para o seu melhor amigo, que era o seu cunhado, dentro de uma realidade dentro da casa dele. Inclusive no livro do Ulisses ele relata que quando os pais morrem, o Andréas toma a vida dos von Richthofen, ele vira um von Richthofen dentro de casa. Ele passa a mandar na empregada, ele teve o prazer de mandar, porque era assim que ele via os outros, né? Você tinha a forma, ele repetia o que ele via. E ele era muito novo, um menino de 15 anos. Ele estava só exercitando ali o que ele achava que era o modus operandi de todo mundo. Mas depois do crime, ele inclusive vai morar com o irmão da Marísia, e o que foi bom para ele, porque assim ele conseguiu se afastar de vez da irmã, que vai procurar ele, mas a gente vai falar mais para frente. O Andréas, por ser um menino muito caladão e tudo mais, o pai queria transformar o filho numa pessoa mais sociável. E o pai tem uma ideia que é o que vai colocar na vida dele a pessoa que vai cacetar-lhe a cabeça dele e da esposa e vai determinar a vida, um ponto final. O Daniel entra na vida dos von Richthofen através do pai da Suzane. Como o Andréas era um menino mais caladão, o pai dá um aviãozinho de montar para o Andréas, e que o menino fica maravilhado, porque ele gostava também dessas coisas. Ele era mais caladão, quietão, sem amigo. Ele falava, vamos dar um aviãozinho pro menino, de repente ele faz uns coleguinhas. Ele tinha um avião, ele não sabia montar, e eram aqueles aviões que voam mesmo. Aeromodelismo, fala, uma coisa assim.
O pai tem a ideia de vamos lá no domingo no Ibirapuera. Para quem não sabe, o Parque Ibirapuera em São Paulo é uma área gigantesca e tem uma área específica, que tem muita gente que não sabe, mas aquilo também é Parque Ibirapuera, onde tem os aeromodelistas. Eles ficam ali, tem barquinho também, tem um laguinho e as pessoas ficam brincando, ficam andando com os aviõezinhos e os barquinhos. O pai, o Manfred, leva o Andreas até esse local dos aeromodelistas. Chegando lá, o pai pergunta, quem é o melhor aqui para poder trabalhar com meu filho? Eu quero contratar a melhor pessoa para montar o avião e para dar aula para o meu filho. E o melhor, a pessoa mais indicada, o mais talentoso, era o Daniel Cravinhos, que tem realmente um talento manual, tanto que é ele quem faz os bastões que matam os dois, e ele tinha realmente, era um moço que ele já estava ganhando dinheiro fazendo esse tipo de trabalho, ele era muito procurado. E o que me entristece muito nessas horas, as pessoas que caem em manipulação, eu estou dizendo que a Suzane só ela manipulou, mas que ela organizou, gente, desculpa, mas isso daí todo mundo que eu entrevistei na minha vida diz isso, inclusive está no inquérito. Aquela história, né? Se aquele domingo tivesse chovido, ou se naquele domingo o Daniel tivesse acordado com febre, ou se naquele domingo ele não tivesse atendido o Manfred, se naquele domingo, eu pergunto, o crime teria existido mesmo assim, porque a Suzane buscaria uma nova pessoa para exercê-lo e o Daniel não teria feito nada, ou o crime não teria existido? O que eu pergunto é, sem Daniel e sem Suzane juntos, o crime existe, ou o crime aconteceria, talvez um tempo depois, um tempo antes, se ele estaria salvo, ele não teria feito nada. A vida não tem realidade paralela, isso é só especulação, mas são nesses momentos que você percebe que é o momento da vida que, se ele pudesse voltar ao passado, quem já viu Efeito Borboleta, o filme Efeito Borboleta, parte 1, absolutamente fantástico, não vou dar spoiler, mas no final, que o menino fica voltando ao passado para tentar resolver a vida dele, no final, é o melhor final que existe. Assista, porque ali você olha e fala assim, quem gosta de física quântica, quem gosta dessas coisas, e você fala, ele é exato, ele consegue pensar que ele não vai conseguir salvar ninguém se ele não se salvar primeiro. E ele volta ao passado no último minuto, no último momento, e ele toma a decisão, aquela decisão. É aquela decisão que, se você pudesse voltar ao passado, você não teria conhecido alguém. Muitos de nós devem pensar nisso durante o seu dia a dia. Todo mundo tem os seus perrengues, mas assim, e nesse caso do Daniel e da Suzane, eu imagino que se o Daniel pudesse voltar ao passado, ele não queria ter conhecido o pai da Suzane nesse dia, porque a Suzane nesse dia não vai. Quem vai é o pai. E o Andreas. O Daniel pega, muito solícito, claro, vai ganhar um dinheiro, vai montar o avião, vai ter mais um aluno, ele era um expert em aeromodelismo, ele já tinha medalhas e tudo mais. E o pai, o Manfred, muito arrogantão, que era, não é porque morreu que, né, ele era arrogante, todo mundo diz isso, era uma família muito pomposa. O Manfred, ele chega na coisa, olha, esse é meu filho, tem que fazer, blá, blá, blá. Inclusive o Manfred vai para um bar, tomar um uísque ali, e conhece o pai do Daniel. Doido. O Manfred, aí nessa hora, coloca o Andreas em contato com o Daniel. E ali começa uma boa relação. O Andreas viu no Daniel um amigo. Ele não tinha. E eles ali marcam que ele ia montar o aviãozinho e no domingo seguinte ele levaria para ter a primeira aula. Passa uma semana, o Manfred vira e fala, Suzane, vamos com a gente lá no Ibirapuera. Vem. Ela fala, não vou. Ele fala, vai sim, quem manda sou eu. E ela vai. Antes ela tivesse trancado no banheiro. O que ela faz? Chega lá, ela era uma moça muito bonita, e você acha que os dois se olharam e se amaram para sempre? Não. Ela vê um garoto muito gato, que era o mais gato de todos, e ela quer pegar o meninão. Burra, ela não tem nada. E ela até dá um tipo assim pro Daniel, pra você. E o Daniel fica lá com o Andreas. Só que esse garoto tem uma namorada, esse gatão que ela não pegou. E a namorada chega e fala assim, o que é, minha filha? Passa fora daqui, tá louca você? Cai fora, garota. Passa. E a Suzane fica chateadinha.
Como ela ficou chateadinha, não tinha a opção A, ela foi para a opção B, ela olha o Daniel. E vamos lembrar que a Suzane era uma menina de 19 anos, ela tinha acho que uns 17, ela não tinha nem entrado ainda na PUC. Ela entra na PUC até por conta do pai parar de encher o saco dela de não poder namorar. Que é um ponto... Tem que tomar muito cuidado nisso. Pai que fica mandando filha não namorar. Ela vai namorar se você falar para ela não namorar. Quer fazer namorar? Fala que não pode. Já foi. Tá casada. O que ela faz? Ela pega e fica de graça com o Daniel. O pai, no primeiro momento, não dá muita bola. A Suzane fica de gracinha e tal, e o Daniel fica com o Andréas fazendo as aulas. Aí a Suzane passa a levar o Andréas para as aulas, para encontrar inclusive o Daniel. E ali começa uma relação onde você tinha uma junção. Vamos lembrar que Suzane e Andréas não tinham afetividade familiar. Isso é real. A afetividade que eu digo, gente, não é o pai não gostava dela. Não tem nada disso. O pai não beijava, não fazia oh, meu lindinho, uma coisinha linda. Não fazia isso. E ela devia ver nos amigos pais mais carinhosos. E a ausência de carinho é uma coisa que detona muito problema futuro mesmo. E ela vai começar a se engraçar com o Daniel e ver na família do Daniel afetividade. Tanto que a mãe do Daniel, lá no julgamento, ela tem uma posição que é de mãe que ama filho. Ela fala no julgamento, os meus filhos fizeram o que fizeram, eles têm que pagar pelo que eles fizeram. A mãe, isso é amor num todo, porque você ama tanto que você sabe que ele precisa de uma correção. E por mais dolorido que seja de você ver o seu filho na cadeia, ela não vai salvar do que ele fez. Ela vai visitar, ela vai estar com ele, ela vai apoiar, ela vai abraçar, mas ele vai pagar. E isso é a atitude de mãe que ama. Ponto. Então, a Suzane vê na família do Daniel essa afetividade que era ausente no seu dia a dia, dentro da sua própria casa. E vai descobrindo novas coisas. Né? Ela vai descobrindo novas coisas. Ela descobre, com o Daniel, ela fuma pela primeira vez maconha. Ela tem bolinho de aniversário, festivo, feliz. Inclusive é relatado no livro do Ulisses a primeira vez que os dois transam, porque ela era virgem, e a primeira vez, está detalhado no livro do Ulisses, foi um horror para ela. Um horror. Homens, leiam aquilo para saber como não fazer com uma mulher, né? Principalmente numa primeira vez. Que também foi um pouco destrutivo para a Suzane ali também de marca. Ali, independente de tudo que ela fez, ela também sofreu dentro do que está no livro do Ulisses Campbell. Não foi contado para mim isso pela polícia, isso é o que está no livro. Vale muito a pena ler o livro, é muito, muito bom. Ela pega a Suzane e vai. O pai da Suzane, no começo tá ok, mas depois ele vira e fala, não quero mais essa porca vergonha, não, chega. O pai e a mãe chamam a Suzane e falam, escuta garota, você não vai mais namorar esse Daniel, porque esse Daniel não é da nossa classe social. Diferente da Liana Friedenbach, que eu expliquei, que o Ari nunca se meteu na vida da Liana, no da Suzane os pais se metem e falam, tá proibida. Não pode mais namorar com ele. E a Suzane fala, papai, eu quero. Não vai mais, chega. Só que como uma pessoa que quer o que quer, ao invés dela negociar ou virar e falar, gato, eu vou namorar, então nós vamos ter um problema aqui. Vocês querem que eu vá embora de casa? O que vocês querem que eu faça? Não, ela resolve fazer o escondido. E ela passa a namorar com o Daniel escondido, porque o pai já tinha avisado, se você continuar com essa coisa com o Daniel, eu vou te mandar para a Suíça. Eu não entendo quem acha isso uma penitência. Meu pai nunca virou para mim e falou assim, se você não fizer tal coisa, eu te mando para a Suíça. Porque se ele falasse isso, eu faria só para ser mandado para a Suíça. Eu não sou bobo. Mas essa seria uma penitência para a Suzana. Ela não queria ir para a Suíça. Acho tão chique falar que vai mandar o filho para a Suíça. E ela ela diz que terminou, desmanchou. E ela e o Andrés continuam encontrando o Daniel escondidos do pai, porque o Andrés tinha uma relação muito próxima com a Suzane. E a Suzane muito próxima do Andrés. Se psicopata não tem emoção, eu acredito que do Andrés a Suzane gostasse.
pelo menos uma afetividade. Claro que depois o que ela quer é o dinheiro, mas nesse primeiro momento da vida, eu acho que os dois, como irmãos, se juntaram nessa ausência de carinho externalizado, entre eles existia. Porque até os mais frios querem ser amados. Você pode não querer amar, mas querer ser amado você quer. Então ela e o Andrés compra a história dela e também finge para o pai que a Suzane não está tendo nada. E eles fazem viagem, um monte de coisa. Tudo escondido do pai da Suzane. Até que chega um dia que os pais da Suzane vão viajar. Eles vão para a Europa ficar alguns dias fora. Alguns dias, ficar um mês, acho que eles ficaram um mês pela Alemanha, uma coisa assim. Que foi em agosto, se eu não estou errado, posso estar, se não foi em agosto, foi em setembro, mas foram 2, 3, 4 meses antes da data escolhida, que não é uma data à toa, tá? Dia 31 de outubro de 2002, não é uma data escolhida à toa, para acontecer tudo o que aconteceu. A Suzane faz aniversário dia 3 de novembro. E o caso todo acontece dia 31 de outubro. Segundo o Dr. Guido Palomba, quando eu entrevistei ele explica que esses casos de parricídio, onde você mata pai, mãe, avós, que isso pode ser também, eles sempre acontecem em datas importantes para a relação entre autor e vítima. Tem muitos parricídios em Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal e aniversários. E era aniversário da Suzane. Será que não foi um pedido de aniversário? Um pedido de presente de aniversário, essa data? Com certeza, ou foi por causa disso, ou estava lá no inconsciente. Mas essa data, ela acontece por conta de estar chegando próximo ao aniversário da Suzane. Nessa ausência do pai e da mãe, o Daniel muda para a casa da Suzane. Com o Andréas, que estava gostando também bastante, porque, de novo, um menino de 15 anos estava com um amigo, com a amiga, tendo churrasco, porque eles começam a fazer churrasco, daí vão os amigos da Suzane para lá e dançam e fazem, e brincam. O Daniel dá uma mobilete pro Andréas, que o pai não deixava, então ficava na casa do Daniel. Então o Daniel ele flerta entre ser o melhor amigo e quase um paizão do Andréas. Então os pais viajam e o Daniel muda para a casa da Suzane e ali começa o crime. Quando os dois se juntam dentro dessa casa, eles começam. Quem me conta é a delegada. Eles começam a assistir CSI. Então eles vão assistir a uma série de ficção de crime, não é nem de true crime, de crime real, mas de uma série de policial, de ser baseada em crimes reais. E até é, mas tem umas coisas que, né, pelo amor de Deus, quem já leu um inquérito sabe que não é daquela maneira em qualquer lugar do mundo. Eles vão assistindo, eles maratonam em DVD, pegam todos os DVDs do CSI e assistem. E ali eles começam a orquestrar. Por que não termos essa vida para sempre? Por que não, de repente, a gente viver nesta casa para sempre? Muitos perguntam, mas o Andréas não sabia? Não, o Andréas não sabia. Mas por que ela não mata o Andréas também, se ela ia ficar com uma parte da herança, ele ia ser dividido? Porque eu acho que, inclusive, ela gostava dele. Diferente da Ana Flávia, da família Gonçalves, que mata pai, mãe e irmão para que ela ficasse totalmente com a herança. Não sabemos também, vida não tem realidade paralela, como eu já falei, se lá pra frente o Andréas não dava um beijo tchau. Mas naquele momento não foi decidido a saída de cena do Andréas. O Andréas não sabia do que estava acontecendo, ele estava ali, devia estar experimentando todas as histórias da vida que muita gente experimenta, com a ausência do pai e da mãe, com a possibilidade do sim do Daniel para tudo, ele devia estar se divertindo. Todo adolescente quer o sim para tudo, por isso que o pai e mãe têm que falar não para muita coisa, porque a vida é feita de nãos. Se você tiver sim para tudo, você cresce uma pessoa insuportável no mercado de trabalho, porque você vai tudo achar que você pode. E o Andréas também, ali nesse mês, foi muito bom. Esse mês foi bom demais para a Suzane, para o Andréas e para o Daniel. Inclusive, o Christian já deve ter passado ali também, se não me engano, passou e ficou e tudo mais. Inclusive, o Christian tinha uma namorada, o Daniel namorava a Suzane e eles viajavam os quatro. Acho que eles foram acampar uma vez também, os quatro. Então, ela tinha uma proximidade grande com a família do Daniel. Nesse mês que antecede alguns meses a morte, é decidido, então, vamos dar um fim
dispara na família. Aí tem situações que a polícia não me falou isso, mas isso está no livro do Ulisses. Que a Suzane poderia ter, inclusive, dito para o Daniel e para o Christian, para causar neles uma sensação de justiça e não de assassinato, que ela seria violentada pelo pai e que ela queria que aquilo acabasse. Então eles tomam as dores de uma moça violentada para matar o seu algoz e a mãe, que eu não entendo, né? Matar o pai, a mãe também? Não, então a mãe está lá, matar também. Foge um pouco do raciocínio, porque em princípio o pai que violentava a filha. Não me lembro se ela fala que a mãe sabia, eu não lembro disso agora. Mas isso é falado no livro do Ulisses também, como uma forma de convencimento da Suzane nos irmãos cravinhos para que eles exercessem o que eles vão exercer. Não é ilógico, porque, como o Dr. Guido já me explicou, o Dr. Carlos já acho que não, já conversei com outros psiquiatras que falam diferente, mas eu gosto muito da organização do Dr. Guido e da Rosângela também, acho que ela também compartilha desse pensamento. Psicopata não junta com psicopata, porque psicopata é líder de matilha. Psicopata sempre vai buscar pessoas manipuláveis. Tem uma lógica. Eu quero uma coisa, eu preciso que alguém exerça, porque eu não tenho nem coragem de ir lá fazer, então eu preciso de alguém que eu manipule para fazer por mim. Muita gente faz isso na vida do dia a dia. Tem gente que coloca o outro para brigar com você e o outro não sabe nem porque está brigando. É que tem alguém por trás falando, sabe? Aquela voz do mal atrás. E você vai lá, faz um monte de coisa errada, esquisita, e depois você fica assim, mas por que eu fiz isso? É porque tem o demônio ali atrás, desse psicopata, te manipulando. E no caso da Suzane, existe isso. Ela precisava, no desejo dela, de alguém que exercesse, porque ela não é uma maníaca do parque, ela não é uma pessoa que vai pôr a mão no sangue. Ela não quer. Deve ter nojinho do sangue, mas ela quer o sangue. Então ela faz o outro fazer. Então tem essa história de que ela teria levado essa argumentação de que ela era violentada pelo pai e que isso seria o grande motivo para que tudo acontecesse. É real, não é? Inclusive eu não vi os filmes, porque os filmes são feitos em cima das versões só dos dois. Eu prefiro sempre histórias de true crime quando você tem uma versão neutra, que você ouça um e o outro e você cria. E me falaram que é muito em cima da visão dela e da visão dos meninos, né? Eu me ausentei um pouco, não assisti, preferi não assistir para não quis assistir, não tem muito a ver com minha forma de ver. Eu quero ver o da Elise Matsunaga da Netflix para falar aqui, inclusive das coisas que eu fiz num outro documentário, junto com o da Elise. Também é da Netflix, eu sei também que é em cima da visão dela, mas é ela falando, é diferente de você fazer uma ficção construída, onde você vai trazer elementos que você pode contaminar o telespectador na visão de um roteirista que foi feito em cima da visão do outro. Então eu prefiro não assistir. Mas parece que isso inclusive está nesses filmes, né? Que eles dizem e tal. Inclusive, depois que são pegos pela polícia e eles exigem, eles ficam ainda trocando cartas presos, eles exigem que ela fale que ela foi violentada pelo pai, que por isso que eles mataram. E ela fala para eles, eu não fui, eu não vou falar. Mas fica essa externa dúvida, ela falou isso para eles ou não? Não tem nada, não tem como voltar ao tempo da play e a gente assistir e falar, ela falou. Então fica nessa dúvida. Eles falaram que ela disse para se justificarem ou ela falou para fazer eles exercerem, depois ela diz o que disse sem problema nenhum de falar, eu nunca falei, e fica sempre naquela geladeira das emoções. Organizado entre ela e o Daniel, precisavam ter duas pessoas para matarem simultaneamente, porque decidido que teria aquela dinâmica, que eu vou agora, daqui a pouco eu já conto, precisava de um terceiro elemento, que foi chamado Christian. Muita gente me fala que o Christian tinha em várias entrevistas que eu fiz, me falaram que ele teria uma dívida de gratidão com o Daniel, porque o Daniel parece que era um cara legal mesmo, e ele tinha ajudado muito o Christian quando o Christian tinha tido um filho, e ele tinha uma dívida de irmão, de gratidão com o irmão. E ele teria entrado nesse crime para pagar essa dívida emocional. Eu acho um pouco estranho uma pessoa entrar num crime que vai matar daquela maneira, com um monte de cacetada, por conta de um agradecimento da vida.
Mas também tinha que ele ia ficar com os dólares e com uma parte do dinheiro que o pai da Suzane tinha dentro de uma pasta na biblioteca, vários dinheiros, que ele tinha euro, dólar e real guardado nessa pasta. Por quê? Cada um tem a sua justificativa. Ele tinha. Tem gente que tem porque vai viajar muito, tem gente que tem porque é um bom investimento, tem gente que tem, ele tinha. E ele, o Christian, ficaria com parte ou quase toda a parte desse dinheiro. Seria o pagamento pelo seu serviço. Eu acho que é mais uma contratação. Tem ali o seu fundo emocional, afinal de contas é irmão do Daniel, mas tem ali. E ficarem com joias, também ele fica com umas joias da Marísia também. Decidido, eles vão colocar em prática. O Daniel constrói 2 bastões, que inclusive quando a polícia vê o que aconteceu, eles não conseguem identificar que arma foi aquela, porque eles tinham umas bolinhas no rosto, assim, no que sobrou, que ninguém conseguia saber que bolinha é essa. E é o Daniel lá na frente, quando ele confessa, que explica e aí se fecha qual foi a arma do crime. O Daniel constrói 2 bastões, já vou até adiantar. Ele pega, sabe aquelas coisas de quina que as pessoas colocam para não picotar a quina da casa? Só que umas que tem umas bolinhas, tem umas que é de ferro, assim, tem umas bolinhas. Então ele pega um bastão, como ele era muito habilidoso, inclusive por conta do aeromodelismo, ele cria um bastão com pó de madeira, inclusive dos aviõezinhos, um bastão e ele fecha. São 3 formas de fechar com esse negócio que esconde quina para não quebrar. Então essas bolinhas eram por conta desses bastões. Esses bastões nunca foram achados porque, segundo eles jogaram no rio. Eles moravam ali no Brooklyn, tem a Marginal perto, eles não, né? A Suzane morava no Brooklyn, tem a Marginal perto, pode ser que ela tenha jogado lá. A Suzane, o Christian parece que nem quer ir no final, e ela obriga, o Daniel fica nervoso, e ela fala, sai desse carro que vai dirigindo sou eu, na volta, pra você ver a frieza dela. O Christian, diz que ele chega a bater forte a porta do carro para ver se os pais acordam, e eles não acordam. Nesse dia, o que eles fazem? Eles pegam o Andrés e falam, Andrés, vem cá, vem mamãe. Porque dia 31 de outubro, a Suzane fazia aniversário, acho que 3 de novembro. Era muito próximo. Então ela fala, Daniel, Andrés, irmãozinho, amor, vem com a mãe, vem comigo. Por quê? Eu quero ir comemorar meu aniversário com o Daniel e daí a gente vai te levar na Lan House, porque na época existiam as Lan House. Eu vi uma aqui esses dias na Rua da Consolação, não acreditei. Era um lugar que você pagava ali por hora para você ter um computador. E as pessoas jogavam muito nesses computadores, porque nem todo mundo tinha computador. Lembra que eu contei na Escada, lá no filme da Escada? Que se nos Estados Unidos, em 2001, nem todo mundo tinha computador, no Brasil muito menos. O Andrés tinha no quarto dele, mas ele queria fazer os jogos mais online, que eram mais pesados, então ele ia muito para essa Lan House. Então ela combina com o Andrés. Vamos comemorar meu aniversário? Você fica um pouquinho, eu vou lá com o Daniel fazer umas coisas, e eu volto e te pego e a gente vai andar de mobilete. Beleza. Ele vai, ela pega e larga o irmão na Lan House. Sendo que, segundo a polícia, era a primeira vez que o menino sai de madrugada, ele nunca tinha saído. Isso bem. O menino coloca uns travesseiros na cama para fazer de conta que era um corpo. Caso o pai e a mãe abrissem a porta, ele estaria ali dormindo. Os pais dormiam muito cedo. A Suzane e o Daniel saem de casa, deixam lá o Andrés, pegam o Christian e voltam para a casa da Suzane. É nesse período também que, não quero mais, eu quero, não quero, só ela queria de fato, vamos até o fim desse negócio. Quando? E aí a polícia vai me contando os detalhes por quê? Eles ficaram tão tarados em assistir ao CSI que eles ficaram pensando no fio de cabelo, qual o problema do fio de cabelo da Suzane na casa dela. Então eles entraram tudo com meia na cabeça. Qual o problema de ter um fio de cabelo do Daniel? Ele frequentou a casa, o fio de cabelo fica. O próprio Cravinho, o próprio Christian. Puseram meias para não ter pelos. Eles se preocuparam demais com a ficção e menos com a realidade. Quando o carro passa, o doutor Ricardo Salarda e a doutora Cíntia Catanduva, eles me contam que o vigia vê. Mas por que ele vê o carro? Porque ele fica irritado, porque naquele dia estava tendo um jogo eu acho que era o jogo do Corinthians,
E bem na hora que estava para fazer um gol, passa o carro e ele olha para mim, quem é que está me atrapalhando no meu jogo? Então ele vê o carro da Suzane. Essa já é uma testemunha. Eles entram na casa, ela vai abrindo as portas, ou seja, ela está pensando com a cabeça que ela sempre pensou, dentro da organização que o pai e a mãe lhe deram. Então ela abre a porta, ela fecha. Tá. Eles sobem, ela vai na frente, vê os pais dormindo, dá um sinal, os dois sobem, entram no quarto e começam a exercer as cacetadas tudo junto. O pai da Suzane, inclusive, acorda e ele mesmo assim continua a bater. A mãe também. E a mãe tem um detalhe muito sério, porque que também vai entregando. Ela já tinha entrado nos seus últimos respiros, como eu contei que existiu na Isabela Nardoni. Ela iria morrer, mas quem já viu e eu já vi, é uma angústia, parece que a pessoa está pedindo socorro. Ela não está pedindo socorro, ela já ia morrer. O Christian ou o Daniel, agora não sei qual dos dois, tem uma brilhante ideia, vamos enfiar uma coisa na boca dela. O Christian parece que ele sai, ele começa a ficar muito angustiado pelo que ele fez, ele não consegue. A Suzane desce na cozinha, abre a porta do armário, tira uma jarra e fecha o armário. Isso é importante. Sobe com essa toalha, abre a porta da despensa, pega um saco de lixo e fecha a porta. Porque lembra que é tudo na régua? Bandido não faz coisa organizada, não. Ela pega e sobe a escada com a toalha, com a jarra, pega uma toalha, bebeda a toalha nessa jarra, eu só não entendo porque não vai na pia mole, mas tem umas coisas que eu acho que a pessoa na hora tá pensando não sei o quê. Pega a toalha, enfia na boca da Marisa e fecha com o saco. Ou seja, é um degrau de horror em cima de um degrau de horror. Eles pegam as joias da Marisa, algumas eles jogam pelo chão assim, pegam o pai delas, tinha uma arma, eles pegam a arma e deixam jogado no chão. Por quê? Para dar a sensação de que o pai tentou atirar num ladrão, para dizer que eles tentaram construir uma história, eles jogaram um monte de pista, um monte de coisa para a polícia, assim, ó, não olha para a realidade, olha para isso daqui, só que a polícia não é boba. E isso, quem me conta isso, inclusive, é o perito. Ele fala, quando ele entra no local, ele olha e faz assim, estão querendo me contar uma história que não é a real. Bandido não deixa a arma, porque a arma é ferramenta de trabalho. Essas joias jogadas assim, por quê? Por que tanto ódio com essas pessoas de cacetarem a cabeça dessa maneira? Por que o rosto? Por que não um tiro e vai embora? Porque tem muita coisa, tipo, a porta tinha sido aberta. A porta não foi arrebentada, bandido não fica tentando abrir. Não é aquela coisa de tira o grampo de cabelo com um cartão de crédito e fica fazendo. Bandido arrebenta, bandido quer entrar e sair. Nada revirado. Nada fora do lugar, ele olha aquela jarra, quando ele chega, ele olha aquela jarra, já estou me adiantando, mas ele olha aquela jarra e fala, essa jarra quem pegou sabe onde estava. Por que onde estava essa jarra? Mas eu vou entrar na perícia daqui a pouco. Quando a Suzane e ele terminam aquele show de horror, eles descem, vão embora, trocam de roupa, pegam todas as roupas e os bastões, jogam no rio e vão embora. O Christian, eles ainda param no escritório, cortam uma pasta com uma faca da cozinha, era só abrir o ferrolho, mas eles cortam a pasta, tiram o dinheiro e entregam o dinheiro para o Christian. E aí os dois, o Daniel e a Suzane vão embora, largam o Christian pelo caminho. O Daniel parece estar muito nervoso, ela arranca ele da direção, fala, dá essa direção aqui, menino bobo. Os dois vão para o motel. E no motel tem uma situação muito interessante que vai entrar na investigação. Eles vão para o motel, onde eles fumam um baseado, tomam uma coca e pedem uma Coca Zero. Na saída do motel, eles pedem a nota fiscal. Já pensando lá na frente, vai que a polícia perde onde eu estava, estou aqui com a nota fiscal do motel. Gente, no motel, quem já foi, não pede nota fiscal, né? Então, acho que a moça lá, ela foi buscar o bloco, que devia estar cheio de pó. E falou, meu Deus, era bloco ainda com carbono. Ah, onde tem carbono? Imagina a mulher falando, nota fiscal, meu assim, o que é isto? Né? Não tinha cupom fiscal dessa maneira. Mas eles querem uma nota fiscal. E a nota fiscal tá uma Coca Zero. E pernoite. Eles vão, saem do motel, pegam o Andrés lá na Lan House. O Andrés ainda fica dando umas voltas de mobilete
ali pela região de onde o Daniel morava. E aí a Suzane e o Andrés voltam para casa. Quando eles chegam em casa, nesse momento vai começar a investigação. Por que a investigação começa quando ela chega em casa? Pelo seguinte, quando eles chegam em casa, eles tinham deixado uma luz acesa. Até pro próprio André se assustar, né? Porque senão, por que eu vou chamar a polícia? Por que eu não vou ver o corpo? Quando ela chega em casa, a Suzane ela olha e fala: oh, meu Deus, uma luz acesa, vamos chamar a polícia, por favor. Liga o 90, chega uma carro da polícia militar. O carro da polícia militar fala: minha senhora, o que aconteceu? E ela fala: estamos chegando em casa e tem algo muito esquisito, porque tem uma luz acesa e meus pais não deixam a luz acesa. Ele fala: mas é uma luz acesa? Você acha que tem um problema por causa de uma luz acesa? Ela: sim, isso está muito estranho, o que eu faço? Oh, meu Deus, papai, mamãe. Fala: tá, você tem a chave? Deixa eu entrar para ver. Quando o policial vai entrando, e o policial ali vê, não tem arrombamento de porta, passa pela sala, tá tudo em ordem, sobe a escada, vai olhar nos quartos, abre, acho que eles até chegam a ver o travesseiro, e levanta, o travesseiro lá que o André tinha deixado, entra no quarto dos pais e vê aquela hecatombe. Nesse momento, o policial militar falou: minha mãe de Deus. Deve ter sido um latrocínio, porque vê revólver e tal, naquela hora, e ele é policial militar, ele não é perito. Ele desce, chega lá e já pede uma ambulância, porque geralmente, quem me relata isso também é a doutora Cíntia, situações de crime tão violentos, quando você conta para alguém que realmente ama aquela pessoa e nada fez, que a pessoa morreu, porque ela não estava doente, não nada disso, a pessoa que recebe a notícia, muitas dessas pessoas têm infarto, desmaiam, podem morrer. E ele pediu um auxílio de uma ambulância, ele sai e fala: olha, aconteceu uma coisa, eu espero um minuto. Não. E ela fala: mas o que aconteceu? O que aconteceu? Ó papai. Nisso ela já tinha chamado o Daniel. Daniel, tem uma luz acesa. O Daniel chega em casa, chega lá. Ela fala: o que aconteceu? O policial militar esperando. Esse policial militar é um exemplo de polícia militar em locais de crime. E a ambulância não chegou. E ela encheu tanto os pacová do homem que ele falou: minha menina, seus pais estão mortos. Aí você quer saber? Seus pais estão mortos. Ela: como é que eu faço para enterrar? E agora? O policial militar falou assim: tá doida, né? Falou: ninguém entra, ninguém sai desta casa. Isso daqui é um local de crime. Então, o local do crime foi extremamente bem preservado. Porque da saída delas, à entrada da perícia, a única pessoa que entrou e saiu foi esse policial militar. O que foi excelente. Então, você fechou. Nada. Tudo do jeito que foi deixado. Eles são levados para o DHPP, porque você não tem um autor de um crime. Né? Então, entra, nesse caso, em São Paulo, o DHPP, que é a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, na área da divisão de homicídios. Eles vão para lá, porque vai ter que entrar num processo, e chega a equipe do Ricardo Salada, que é uma equipe de plantão lá da homicídios, e eles começam a ver. Quando o Salada entra, aquilo que eu contei, ele olha e fala: estão brincando comigo, isso daqui que está desenhado aqui é para eu não olhar para o certo. Lá no DHPP, lá na delegacia, que fica no centro, aqui de São Paulo, nessa especializada, a Suzane já tem que olhar a biblioteca, porque ali tem os dólares de papai, os dólares, eles devem ter roubado os dólares de papai, são os dólares. Ela falou: mas que dólar, minha filha? E o Ricardo Salata tá lá, vendo todas as coisas. Ele olha e fala: cara, essa jarra de água, quem pôs sabia onde estava. Porque não tem lógica. Onde está? Daí ele vai na cozinha e vê o armário, que era de vidro, ele olha e está lá, está faltando a jarra. Então a pessoa abre, o bandido desceu, abriu o armário, pega a jarra e fecha. Abre o saco de lixo, abre, tira um saco, sem fazer mais, porque ela estava na dinâmica da vida dela. Não bagunce a casa, menina. Ela devia ter ouvido isso a vida inteira. Então, até para matar a mãe e o pai, ela não bagunça a casa, porque ela segue ordens. A jarra já estava ali, o saco. Nisso liga, fala: escuta, Salada, estão falando aqui de um escritório que tem uns dólares, que não sei o que está acontecendo. Ele fala: não tem nada, deixa eu ver. Ele entra no escritório e vê uma pasta com um corte.
Ele vai lá na cozinha, ele acha a faca, ainda tinha fiapo do corte da pasta. Uma pergunta, por que a pessoa não levou aquela pasta? Porque é uma pasta, gente, uma pasta, sei lá, isso aqui é a pasta. A pessoa põe embaixo do braço e vai embora. Né? E por que não revirou o resto? Por que só tem dólar ali? A pessoa está procurando, ela sabia onde estava? Estava querendo o quê? Dar a dica de que foi empregada, porque eles tentam colocar a empregada como culpada. Aí o que acontece? Quando eles falam, olha, realmente tem uma pasta cortada aqui, não tem nada dentro. A Suzane dá o número de notas que estava. Lá tinha não sei quantos mil dólares, não sei quantos mil euros, não sei quantos mil reais. Não tem nada na pasta. E que divertido, né? Você foi pensar numa pasta que está cortada, a única coisa. Nisso, já tinham ligado dentro da polícia todos os estertores investigativos no seguinte sentido. Essa moça está envolvida. Não tem o que fazer. Só que você precisa de provas. Eles são liberados, Suzane e Daniel. Inclusive, eles ficavam no DHPP sentados, eles estavam em comemoração, né? Eles tinham conseguido. Então, eles estavam meio se beijando o tempo inteiro. A polícia teve que chegar lá e falar, gente, respeito, né? Tá louco? Eu vou muito ao DHPP. É um lugar onde eu tenho amigos lá. Eu não vou ali porque eu, sei lá, vi um crime, nada disso. Então, é um lugar que não dá para você ficar se beijando. Não é um lugar convidativo para isso. Ainda mais a pessoa que está indo pela primeira vez. A coisa que você menos quer estar lá, naqueles corredores e tudo mais. Eu vou a trabalho, eu me divirto com essas pessoas, eu converso e tal, mas como uma pessoa vai se beijar ali? Porque eles estão em comemoração. É a cabeça funcionando contra, inclusive, a sua própria... também a própria imaturidade criminal, né? Que você vai se colocando. Porque ela achava que nada ia acontecer com ela. Imagina, sou gata, ruiva, nada vai acontecer comigo. E eles são liberados. Aí eles vão para o enterro, onde aí já começou a ter uma comoção muito grande, porque era um crime que saía muito do script, né? Você tem um cara que é da dessa, morto de maneira tão violenta, cheio de ódio, ele e a mulher. O que eles fizeram para merecer uma morte tão pesada? Porque você precisa ter a motivação muito bem desenhada para você ter a ligação com o criminoso. Sem isso, você não tem um crime resolvido. E é a pergunta que mais faz, por que esses dois morreram dessa maneira? O que eles fizeram para merecer tanta porrada na cabeça? Tanta maldade, tanta crueldade, porque é um crime muito cruel. E essa é a pergunta que a polícia tem que se fazer e é a resposta que tem que ser dada. E não se tinha, então por isso que cria uma comoção muito grande. Aí, e os dois, o Manfred e a Marisa, também não tinham cacetada de amigos, mas o enterro deles foi gigantesco de gente, porque inclusive gente que deve ter conhecido eles uma vez na vida acaba indo, né? Televisionado, a Suzane vai com top, cabelo, linda, e chora, ela faz a cena do choro, pra câmera, né? E chora. O Daniel tá atrás dela de terno e gravata, o André realmente tá destruído. O menino está destruído, perdi meu pai e minha mãe de Deus que vai ser de mim. Eu fico imaginando em 2002, se já tivesse mídia social, esse crime seria, o que seria dele? Ainda 3 vezes maior? Não é possível, ele já é gigante. Ela sai e vai para casa. A doutora Cíntia Tucunduva vai fazer diligência lá na casa no dia seguinte. Vamos lembrar que eles morreram no dia 31 de outubro. Eles devem ter sido enterrados lá pelo dia 2. Aniversário da Suzane é dia 3. Quando a doutora Cíntia Tucunduva bate na porta, a Suzane recebe ela de biquíni, fumando, com uma festa, com um churrasco na piscina da casa. E ela leva a Suzane leva a doutora Cíntia e os outros investigadores pela casa, mostrando, e ela chega no quarto e diz assim, aqui eles morreram, já mandei tirar tudo porque eu não gostava de ver aquela coisa de sangue. Inclusive a empregada foi muito maltratada por elas, segundo está no livro do Ulisses, porque ela exigia que ela tirasse o sangue, ela não queria ver sangue de nenhum mais naquele quarto. Que não pode, né? Mas tudo bem, já tinha sido feito perícia. E ela tira tudo. Pra você ver, na série da escada, fica aquele sangue na escada 2 anos. E ali eles tiraram em 2 dias. Limparam tudo, não tinha uma gota de sangue e o colchão tinha sido jogado fora. A cama, tudo estava lá, livre já. A doutora Cíntia, que é uma senhora delegada, já estava, falou assim, garota, você não me engana. A doutora Cíntia vai embora e começam as novas diligências. E eles falavam muito do motel.
que acontece quase simultaneamente? O Christian tem a brilhante ideia de comprar uma moto com aqueles dólares, porque não adianta nada você ter um monte de dinheiro e você não poder fazer nada com ele, né? No livro do Ulysses Campbell tem uma parte que me deixou bastante impressionado, porque, segundo no livro, o Christian teria dado, inclusive, uma joia para uma namorada que ele tinha, a menina acho que tinha 16 anos, e essa menina saca que essa joia devia ser da Marisa, porque já estava ronronando e ela já conhecia a Suzane. E ela fala, escuta, se essa joia que não tem nada a ver com esse crime, não, dá-se a entender que ela sabia de onde estava vindo a joia, mas a menina fica com a joia, isso está no livro. Né? E o Christian compra a moto. E ele não só compra a moto, como ele fica mostrando a moto, dando cavalo de pau para todo mundo, blá blá blá. Isso é batido. Ele compra por um laranja, por um amigo dele, ele fala que ele não podia comprar a moto. O dono lá, acho que é o dono da loja, bate o telefone para a polícia e fala, cara, desculpa, mas vi aqui que esse menino que apareceu na televisão aí, tá aqui, comprando uma moto em dólar. E eram exatamente os dólares que a Suzane falou que o pai tinha. Gente. O Christian, essa moto é apreendida. A Suzane e o Daniel, eles resolvem dividir eles em duas salas. A Suzane fica com a doutora Cíntia e o outro fica com outro investigador. E ali eles questionam, tá bom, vocês pegaram e foram pro motel, para cada um dos dois. Pergunta, isso passeia, no livro passeia por isso que eu vou contar. Isso é uma coisa que não estava nem no meu documentário, foi contado ali, mas está no livro, então eu já posso contar esse detalhe. Quando eles põem ali cada um numa sala, eles perguntam, e aí? Vocês foram pro motel, o que vocês fizeram? A gente fumou maconha e tomou coca zero. Não, tudo bem, isso beleza, mas tu entrou e fez o quê? Você tirou a roupa dele, ele tirou a sua, como é que foi esse amor gostoso? Cada um contou de um jeito. Com a moto, o Christian, a Suzane e o Daniel falando ações diferentes no motel. O Christian é o primeiro a entregar tudo, ele cai. E eles falam tudo o que aconteceu. O Daniel conta e a Suzane está lá, impávida, com a sua jaqueta jeans. E a doutora fala para ela, Suzane, casa caiu, amor, já todo mundo entregou tudo. E ela fala para a delegada, tá bom, então o que mais você quer saber? Porque já não tinha mais o que esconder. E ali ela entra na sua geladeira. Inclusive tem uma parte que a doutora me conta que ela dava bronca em quem falava Suzane von Richthofen de maneira errada. Eu não sei como fala, não vou falar. Com tudo isso organizado, o crime já estava estabelecido. A doutora Cíntia fez muito rápido o inquérito pedindo a previsão preventiva deles ou temporária, ali na época era um pouco, podia ser diferente. E ali eles são presos e ali a casa cai inclusive para o Andréas. Porque o Andréas percebe, inclusive, que ele perdeu pai e mãe, a melhor amiga, a irmã e o melhor amigo, Daniel. Eu fico imaginando para o Andréas esse enterro de 4 pessoas. É se enterrar junto, né? Para um menino tão novo, de 15 anos. É muita tristeza. No livro do Ulysses Campbell, ele traz detalhes, aí o pós-prisão. Quando a investigação termina e aí se confirma que são eles. Vale muito a pena ler o livro porque ele traz detalhes muito fortes ali da relação dela com uma amiga. O Andréas ainda vai visitar a Suzane 2 vezes na cadeia, porque ele ainda tinha afetividade muito forte com relação à irmã. E ali a Suzane já estava manipulando o irmão para conseguir ter a herança. Porque ela não vai fazer tudo isso e ficar sem herança, né? Ah, não. Só que ela vai ficar. E o Andrés chega a escrever uma carta, ela faz o Andrés escrever uma carta de próprio punho, falando que ele perdoava a Suzane, que não queria tirar ela da herança. Ela tenta usar isso lá na frente. Uma vez ela é solta e ela persegue o irmão, entra na casa do tio dela e deixa uma foto grudada na geladeira. O Daniel e o Christian saem da prisão e vão dar entrevista em rádio, quase como celebridades. Segundo o livro, o Christian gostava de andar na rua e ser reconhecido
por ter matado uma pessoa, né? Ele matou uma, outra, não entendo uma pessoa gostar de ser conhecida pelo mal. Mas cada um na sua lógica. Então tem coisas no livro muito boas com relação ao pós-investigação, ao pós-término de um todo ali, que tem inclusive a Suzane dentro da cadeia, o que aconteceu com ela, como ela conseguiu se organizar lá dentro, porque, bicho, você caiu no mundo... É um mundo perigoso. E ela conseguiu transferência depois para Tremembé, que é o presídio das celebridades, onde todos os Nardones ficaram, Elis Matsunaga ficou, onde está o Roger Abdelmanci, onde os Cravinhos ficaram também. E ali acaba, e tem uma coisa que é muito interessante, que acaba o amor eterno, né? Tudo foi feito para matarmos meu pai e minha mãe, eu ficar com você para todo sempre nesta casa e seremos ricos e famosos e vamos nos amar para sempre e teremos nossa vida aqui porque a gente se ama. Não aconteceu. O frio da cadeia deve ter tirado todo esse amor eterno. O único casal que eu conheço que permaneceu junto, mesmo depois da prisão, foi o Alexandre Nardoni e a Ana Carolina Jatobá, né? Paula Tomás e Guilherme de Pádua não se amavam mais, a Suzane e o Daniel... Beijo, tchau pra você. A Ana Flávia e a Karina da família Gonçalves não se suportam, estão na mesma cadeia, porque, né? E várias outras. A do Juan também, as duas não se gostam mais. O amor acaba quando chega à prisão. O único casal que se permanece junto é o Alexandre e a Ana Carolina Jatobá, da Isabela Nardoni. Por quê? Eles que respondam pra gente. Eu também não sei te responder. O que eu sei é que a Suzane e o Daniel, eles se rompem. Inclusive, nesses filmes que tem na Amazon Prime deles, se fala muito disso, né? Que um joga para o outro e um explica que a manipulação foi do outro. Eu sempre acho que o dono do dinheiro é o mais manipulador, porque afinal de contas ele é a pessoa que mais pode se dar bem mesmo se o crime compensar. O Daniel pode ter sido o Christian foi a pessoa que mais entrou por nada. Na minha opinião, ele também entrou, bateu, matou, tem que pagar sua conta. Mas ali a manipulação, eu acredito, por tudo que eu já entrevistei de pessoas que conhecem, são conhecedoras, que a Suzane seria a real organizadora mental de todo mundo ali, porque ela realmente sairia bem disso. Algo interessante, depois do crime da Suzane, foi criada uma lei onde se você matar o dono da sua herança, você perde a herança imediatamente, porque à época da Suzane, algum detentor da herança tem que solicitar a retirada dela. Por isso que ela vai em cima do irmão, para que ele peça para ela permanecer. E ele, inclusive, depois ele faz uma carta aberta, falando que aquilo que ele fez foi manipulação da irmã, que ele não quer a irmã na herança e que ele retirava a irmã de absolutamente tudo. Ele é dada a ele essa graça de não ter a irmã dividindo a herança com ele. E ele segue a vida dele. O Andrés teve um problema agora há pouco tempo, que apareceu perambulando pelas ruas. Eu imagino, esse moço ele deve carregar uma tristeza muito grande, deve ser muito difícil, por mais que faça 20 anos. Há 20 anos eu não vivo essa história, há 20 anos ele só vive essa história. Ele carrega no sobrenome dele a dor do pai e da mãe e a morte da irmã. Imagino para o Andrés o quão difícil deve ser você passar todos os dias e não lembrar, né, do que a sua vida se tornou naquele momento que a irmã decidiu acabar com todo mundo, porque ele também faz parte da fotografia da tristeza, nessa parte. Os Cravinhos, eles, depois do julgamento, eles também têm... Eles já estão soltos, né? A Suzane não está. A Suzane, ela não conseguiu, né, autorização para ser solta. Dentro da cadeia, todo mundo já viu que ela namorou o Sandrão, se eu não me engano o nome da moça lá com quem ela casou, porque naturalmente ela vai casar com a dona da bodega toda. Depois separou, porque ela precisava ter um endereço fixo. Está namorando um rapaz que se correspondia com ela, porque ela recebe muita correspondência. Eu não entendo as pessoas que gostam de se corresponder com pessoas criminosas por causa do crime, além de tudo. Vai se entender. Inclusive eu recebi uma vez, o Daniel está... O Daniel, ele pagou a conta dele, gente. Também tem uma coisa assim, a gente quer o quê? Não tem pena de morte no Brasil, não tem prisão perpétua. Ele nem estou dizendo que eu queira, estou dizendo que não existe. Ele pagou a conta dele. Ele não está vivendo do crime. O que me incomoda muito é quando o criminoso vive do crime. Então eu matei e agora eu vou fazer livro, série,
filme, não foi. Eles não ganharam dinheiro pelos filmes. Segundo me consta. Segundo eu sei, não ganharam. Inclusive tentaram impedir. Então eles não vivem do crime e pelo crime. O Daniel está vivendo a vida dele, ele já pagou sua cota, não tem, o Christian está pagando a cota deles. E a Suzane vai pagar a cota dela. Se eles não matarem mais de novo ninguém, depois de um tempo, inclusive, acaba tudo. E a gente tem que entender isso, a gente tem que também permitir que o outro continue vivendo, porque a morte moral já tem. Agora, eles têm o direito. O cara não tá lá falando, matei, vou matar. Não tá fazendo isso, ele tá trabalhando a vida dele. Eu acho que, nesse sentido, quando a pessoa não vive pelo crime, tem que viver. Se ele não quer ter relação com ele, não tenha. Mas também não deixar que o moço saia para comprar um pedaço de pão, não dá, né? A gente também tem que ter essa clareza. Não estou dizendo que eu concordo ou não concordo que não tenha prisão perpétua. Estou dizendo que é assim que é no Brasil. Então a gente tem que entender dentro da realidade que a gente tem e não buscar uma realidade que não vai levar a lugar nenhum. A Suzane e o Daniel tiveram a mesma pena, 39 anos e 6 meses de prisão. O Christian, 38 anos e 6 meses de prisão. Parece que o Christian depois foi preso de novo, não sei se ele já está solto, por outro crime. Na época eu entendi que eles tiveram essa pena porque a época, no Brasil, se você tivesse penas acima de 20 anos, você teria direito a um novo julgamento. Então era muito comum o juiz te dar a pena máxima de 19 anos por cada crime. Então por isso que ela não pega mais de 40. E também, à época, ninguém ficava preso por mais de 30 anos. Hoje, crimes cometidos desde dezembro de 2019, eu sempre falei de janeiro de 2020, mas foi o Dr. Bruno da Boate Kiss que me corrigiu. Ele me explicou que é dezembro de 2019, você vai ficar no máximo 40 anos. Foi aumentado esse teto de 30 para 40. E não tem mais essa história que não pode ter mais de 20 anos de pena. Isso acabou. Este é o crime de Suzane von Richthofen, um crime sempre muito emblemático e com muitos detalhes que sempre atordoam a gente, né? O parricídio, o filho mata pai, o filicídio... Eu nunca sei se parricídio é um, já me explicaram, 500 pessoas já me explicaram. Eu já entendi que parricídio, já me falaram que era de pai para filho, de filho para pai. Daí eu já ouvi falar que tem o filicídio, que é de pai para filho. O parricídio, no caso, são sempre crimes muito emocionalmente complicados, porque você precisa matar o seu pai e sua mãe emocionalmente para você se tornar um adulto. Por isso que eu falo de novo no filme Divertidamente, que é a transformação de uma criança para a adolescência. Depois também aparece lá da adolescência para adulto, mas muito rapidinho. É natural você matar o seu pai, as figuras paternas, para você ter a sua própria figura individual e crescer, trabalhar e tudo mais. No caso da Suzane, ela vai lá e mata o pai e a mãe, literalmente, para encerrar essa relação paterna e, não dá, e com a mãe. Ela, inclusive, na cadeia fala que sonha. Deve sonhar mesmo, gente, porque... Ai, gente, e vocês se lembram da Suzane no Fantástico, chorando de passarinho? Eu estava vendo naquele domingo. Eu olhava assim, mas essa moça, ela tá achando que tá enganando quem? Ela sai correndo o carro, é uma moça inteligente, cara, uma moça que passou na PUC, uma moça que falando assim, cacetada de línguas, que fez o que fez, tá querendo parecer o quê? Que ela é uma tonta? E aí ainda gravam ela lá do outro lado, ela tá com o microfone, tipo eu aqui, e ela não sabe que tá gravando, e o advogado fala, tem que chorar, e ela, não consigo chorar, saco. Aí ela volta, mamãe, eu gosto tanto de mamãe, ela era tão linda. Aquilo, eu acho que ela dá morrer de vergonha daquilo, porque realmente, por causa daquilo, inclusive, ela volta pra cadeia. Ela e os irmãos, cravinhos. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais este caso. Por favor, curta, comente, compartilhe, liga sininho, indica para os amigos e assim a gente vai fazendo o canal mais legal. Por favor, sem gente chata. Gente chata a gente realmente não quer. E em breve tem mais um outro caso comentado. Obrigado. Eu mexo muito no cabelo, tem que parar de mexer no cabelo. Isso é mania. Ai, fechei a janela. Lá. Já quer falar? Computador que fala.
De todo mundo muito carente nessa casa. É Odete, é o computador. Vamos lá, 1, 2, 3 e... E aí a Suzane passa a levar o Daniel para as aulas. Daniel. E vão pegar o Andréas. Lembra que ele estava na Lan House? Pegam o Andréas. Não, errei. É uma coisa mais interessante. Os dois... Espera aí, vamos pensar. Eu tenho que parar por causa da igreja. Meio-dia, são 12 badaladas. No livro do Ulisses Guimarães, o fato é que eles dois estão nessa parte toda. Tem alguma coisa que eu queria falar, eu esqueci. O que era? Tá vendo? A gente não anota tudo, esquece. Bom, esqueci. Se eu lembrar, depois eu faço parte 2. Mas era alguma coisa até interessante. Manfred, Andréas, a família, Suzane, namoro, o crime policial, Suzane, a investigação, o fim do amor eterno, lei da herança, 20 anos. Não, acho que eu falei tudo. Bom, este é o crime de...